Olá, o assunto hoje na grande reportagem é o Bolsa Família, um benefício com 22 anos de existência e que atua nas mais diferentes áreas para reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Um processo que vai além de uma simples transferência de renda. A partir das suas condicionalidades, o programa consegue ajudar a melhorar a saúde da população. É o que mostra o estudo que aponta que esse benefício evitou mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações. A relação do Bolsa Família com a saúde dos beneficiários foi tema de uma pesquisa do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Barcelona, na Espanha. O estudo, publicado na revista científica The Lancet Public Health, revelou que o programa ajudou a evitar, entre 2004 e 2019, mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações hospitalares no país. Rômulo Paes, que participou da implementação do Bolsa Família nos primeiros anos do programa, hoje se dedica a avaliá-lo e foi um dos responsáveis pela pesquisa. Nós estudamos 3.700 municípios em 20 anos, encerrando o período de observação foi em 2019, portanto antes da pandemia. E a partir daí nós trabalhamos com várias simulações, situações onde o programa tinha uma boa cobertura, eu quero dizer com isso que ele atingia as pessoas que necessitam do programa, e situações onde o programa tinha uma baixíssima cobertura. Aí nós fizemos comparações. Além do número absoluto de mortes e internações evitadas, os resultados relacionados a crianças e idosos foram destaques. Ou seja, que para os menores de 5 anos, nós tivemos uma redução de mortalidade, onde o programa estava bem implementado, de 33% em relação aos óbitos que nós poderíamos esperar. Nós temos uma expectativa de quantas mortes vão ocorrer nos municípios, considerando o que aconteceu nos anos anteriores. Em relação à hospitalização, nós observamos um impacto muito maior nos maiores de 70 anos. Ou seja, neste caso, 48% de hospitalizações que seriam esperadas não ocorreram em função do programa. Então, ou seja, o programa ele teve um efeito de prevenção sobre a morte e a hospitalização. Números que complementam estudos anteriores e são validados por outros resultados já observados. Então, existem milhares de estudos feitos por brasileiros, feitos por estrangeiros, sobre os efeitos do programa, de várias formas. E o que nós já sabíamos é que o programa ele tem um efeito muito grande sobre a nutrição das crianças. Então, isso explica, em primeiro lugar, parte daquelas mortes que não ocorreram, porque as crianças que recebem o benefício, das famílias que recebem o benefício, essas crianças têm uma melhor alimentação. Nós sabemos também que as principais causas de morte neste grupo de idade são as broncopneumonias e também doenças diarreicas, ou seja, as diarreias e também as pneumonias. E essas duas estão muito ligadas à situação nutricional e também a um contato maior com os serviços de saúde, porque o programa ele estimula que as crianças, as mulheres que estão gestantes, aquelas que estão amamentando, busquem o atendimento de saúde como forma de controle do surgimento de doenças. Então, esta combinação de uma renda maior para que as pessoas se alimentem melhor e um vínculo maior com os serviços de saúde é o que explica esse tipo de resultado. Além de permitir uma análise sobre os efeitos do programa em território nacional, o estudo também serviu para a elaboração da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Lançada no fim do ano passado, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, ela tem como alguns de seus objetivos alcançar 500 milhões de pessoas com programas de transferência de renda em países de baixa e média-baixa renda até 2030. Expandir as refeições escolares de alta qualidade para mais 150 milhões de crianças em países com pobreza infantil e fome endêmicas. E arrecadar bilhões em crédito e doações por meio de bancos multilaterais. O objetivo é justamente identificar as boas práticas que existem no mundo em termos de políticas públicas para promover a segurança alimentar. E o que nós observamos ao longo desses vários estudos no mundo, e o Bolsa Família comparado com experiências de outros países, é que a transferência de renda ela tem um efeito muito potente para a redução da insegurança alimentar.
Então, existem basicamente duas grandes abordagens em relação a isso no mundo. Uma é a transferência de renda e um segundo é a transferência de alimentos. Só que a transferência de alimentos ela tem uma complexidade muito grande, porque ela tem uma variação muito grande em termos de dieta, até mesmo dentro de um mesmo país, e ele também implica um processo muito complexo de produção e distribuição de alimentos. No caso da transferência de renda, ela é um modelo incrivelmente eficaz, porque com o dinheiro você pode comprar qualquer coisa. Você pode comprar comida, você pode comprar vestuário, se pode ajudar a pagar o aluguel, se pode comprar, inclusive, combustível, isso quando é uma necessidade da família, muitas vezes é. Então, portanto, o que nós observamos é que a transferência de renda, quando ela é bem executada, ela é incrivelmente potente para prevenir a insegurança alimentar. Assim, o programa brasileiro serve como exemplo para o restante do mundo. Vejam que o Bolsa Família influenciou no surgimento de mais de 90 programas semelhantes em vários países do mundo. Então, portanto, ele faz parte desse acervo, dessa cesta de programas, onde os países podem se referenciar e aprender com a experiência brasileira. Então, ele inspira, ele contribui tecnicamente com o surgimento dessa aliança e também há uma presença importante de brasileiros, inclusive brasileiros que trabalharam no Ministério do Desenvolvimento Social, levando a sua experiência para o mundo. O desafio maior de um programa dessa natureza, por melhor que ele seja, é que ele precisa funcionar de forma integrada com as outras políticas públicas. É importante que a educação funcione bem, é importante que a saúde funcione bem, é importante que as políticas de geração de emprego e renda funcionem bem, porque são essas ações combinadas que fazem com que se tenha sucesso no que se chama de rompimento do ciclo de pobreza. Então, o programa ele tem uma contribuição, é uma contribuição muito importante, como a gente tem demonstrado, mas ele não opera sozinho. Ele depende desta ação articulada, dessa ação integrada. E muito do que nós vemos hoje no Brasil é justamente esse esforço combinado de políticas que fez com que esse país hoje seja um pouco menos desigual do que era, por exemplo, há 25 anos atrás. Mas ainda temos muito o que fazer. Depois do intervalo, a gente mostra que uma pesquisa relata que o Bolsa Família não estimula o abandono de oportunidades de trabalho. Os resultados do programa Bolsa Família são atingidos graças às condições que os beneficiários têm que cumprir para receber esse dinheiro. Um método eficiente de garantir que a população tenha as escolhas, principalmente em relação à qualidade de vida e emprego. Como aponta uma pesquisa do IPEA, esse levantamento indicou que o Bolsa Família não estimula o abandono de oportunidades de trabalho. Em março de 2023, o Bolsa Família teve um reajuste. O valor mínimo subiu para R$ 600, além de uma renda mínima por pessoa ter sido estabelecida e da criação dos benefícios adicionais. Novidades que motivaram o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a investigar se as alterações impactaram o mercado de trabalho nacional. Se você for ver até o Barnett, que é um prêmio Nobel, escreve sobre isso, Dave McKinsey, que é um dos principais economistas do desenvolvimento também, já escreveu sobre isso, que os programas de transferência de renda em geral no mundo não afetam a oferta de trabalho. E aí também tinham estudos do Bolsa Família que mostravam isso, estavam alinhados com essa mensagem. Só o que aconteceu foi que o Bolsa Família subiu muito de valor ali no pós-pandemia. Então, esse aumento, ele gerou a dúvida nas pessoas, pesquisadores, economistas, se continuaria sem afetar a oferta de trabalho. E aí o que a gente faz é praticamente um experimento, é o que a gente chama na economia de quase experimento. Então, a gente pega um grupo de controle, que seriam as famílias ali não beneficiárias, mas que são parecidas em características socioeconômicas e demográficas às famílias beneficiárias,
que a gente chama de grupo de tratamento, e compara as duas ao longo do tempo. E aí a gente vê que, sobre a participação no mercado de trabalho, ela era praticamente igual entre esse grupo de tratamento e o grupo de controle, e que após elevarem em 50% o benefício, ela tem um efeito ali de reduzir, mas muito pouquinho, a participação no mercado de trabalho, em apenas 3 pontos percentuais. Então, é um efeito pequeno. O técnico do IPEA e um dos responsáveis pela pesquisa, que utilizou dados da PNAD contínua, destaca ainda que também não houve mudanças significativas no número de informais ou na carga horária dos trabalhadores. E outra coisa que a gente observa é que, apesar de já ter uma diferença na linha de base, em que os beneficiários são menos formalizados do que os não beneficiários, que essa diferença não aumentou ou nem que se reduziu por causa do aumento do benefício. Então, ela se manteve estável. Então, as pessoas não estão passando do mercado formal para o informal ou recusando a carteira assinada porque o benefício aumentou. As diferenças, elas já existiam antes do aumento do benefício. E outra coisa que a gente examina é na margem que a gente chama intensiva do trabalho, que essas pessoas estavam trabalhando mais ou menos. A gente não vê efeito estatisticamente significante também. A gente encontra um efeito de 30 minutos a menos por semana, mas que não é estatisticamente significante. Ou seja, o aumento no benefício, ele não faz com que as pessoas trabalhem menos. Os dados do levantamento mostram também que, nos casos em que as pessoas deixaram de trabalhar depois do aumento, o cenário era de empregos precários. A gente encontra que é um perfil de pessoas que elas já estavam em uma situação precária no mercado de trabalho. Então, por exemplo, 29% já estava desempregado antes de sair da força de trabalho, porque a força de trabalho ela se consiste de quem está procurando emprego e quem está empregado. Então, desses, 29% já estavam desempregados e eles só pararam de procurar. Outros 29% eram conta própria informal, que nem tinham MEI, não contribuíam para INSS, Seguridade Social. E se a gente juntar ainda com empregados sem carteira de trabalho, seja no setor público ou no setor privado, com gente que trabalhava como auxiliar familiar sem nem receber remuneração, e com domésticos sem carteira assinada, 92% das pessoas que saíram do mercado de trabalho e eram beneficiárias, elas estavam em posições que a gente pode chamar de precárias ali no mercado de trabalho. Ou seja, elas já eram informais ou elas já estavam desempregadas. E aí a gente também tem um perfil, quando a gente vai olhar, de mais mulheres. 61% das que saíram eram mulheres, sendo que a gente só tinha 43% antes na força de trabalho como mulheres, ou seja, mulheres estão sobre-representadas entre as que saíram. 36% eram mulheres com filhos com até 10 anos, sendo que da força de trabalho total antes eram 24%, ou seja, praticamente aí um aumento de 50% nessa proporção. 76% eram pretos ou pardos e 59% eram do Nordeste. Então, o que a gente vê nesse cenário eram pessoas que já eram vulneráveis, já estavam à margem de saída do mercado de trabalho. Ao explorar um desses recortes, o levantamento cria um perfil que representa grande parte de quem deixou de trabalhar. Mulheres com crianças de até 10 anos da região Nordeste, que viviam no meio rural e tinham escolaridade e renda baixas. No levantamento, mais de 34% desse grupo disse que deixou o emprego pela necessidade de cuidar das tarefas domésticas do filho ou de outro parente, fenômeno conhecido como economia do cuidado. A economia do cuidado, ela se refere àquelas atividades de cuidado com indivíduos em casa que precisam de atenção. Então, por exemplo, crianças, idosos que não conseguem de forma autônoma
ficar em casa sem a ajuda de uma outra pessoa. Então, muitas vezes, essas pessoas que não estão exercendo uma profissão no mercado de trabalho, ou não estão procurando emprego, elas estão exercendo a economia do cuidado, que não é que elas não estão trabalhando, elas estão trabalhando, mas dentro do lar. E muitas vezes para possibilitar que outro membro da família trabalhe, que ele ganhe o pão da casa, mas tomando conta das outras pessoas que fazem parte ali. Então, quando a gente olha nesse estudo também para o perfil dos beneficiários do Bolsa Família que saíram do mercado de trabalho, tem uma pergunta lá na PNAD que pergunta, mas por que vocês saíram? E a maioria aponta que era para cuidar de um parente dentro de casa. E antes, na economia em geral, não era dado valor a esse trabalho e hoje está discutindo como que a gente valora essas atividades de cuidado, né? Porque, na verdade, sem essa atividade de cuidado, não tinha como ali ganhar subsistência, ganhar o dia a dia daquela família. Então, uma atividade ali que a gente não está vendo um preço direto para ela, não está vendo um salário direto para ela, mas implicitamente ela tem um valor, ela tem o seu valor do trabalho, que a gente não está vendo porque não tem uma remuneração direta, mas que é o valor do cuidado ali, que senão a pessoa teria que pagar alguém para exercer essa atividade, ou teria que o outro membro da família deixar de trabalhar. Então, ela tem seu valor econômico que a gente não está vendo. E só para destacar um último ponto da economia do cuidado, ela é majoritariamente exercida por mulheres. Então, está consistente também com o nosso estudo que a maioria dessas pessoas que estavam à margem do mercado de trabalho e que o deixaram são mulheres, e muitas delas porque têm que cuidar de filho pequeno ou de parentes idosos. Realidades observadas e vividas pela maioria do Brasil que o Bolsa Família ajuda a valorizar. Um programa que vai além da transferência de renda, impactando na saúde, educação e desenvolvimento do país ao longo dos últimos 22 anos. E hoje a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever a íntegra desse programa no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.